breves estudos, ainda pensando sobre o terceiro bloco, de estudos. Tratamos inicialmente sobre a fé bíblica, depois sobre a esperança bíblica e agora tratando sobre vários aspectos relacionados ao amor. E a pergunta de hoje é a seguinte: como devemos demonstrar nosso amor e respeito pela vida humana? Como devemos demonstrar nosso amor e respeito pela vida humana? Resposta: demonstramos nosso amor e respeito pela vida humana ao fazer tudo o que podemos para preservá-la e ao abstermos-nos de tudo o que poderia ilegitimamente prejudicá-la. Então, nós entendemos que nós somos chamados por Deus, pela sua palavra, a cumprirmos vários deveres neste mundo. E nós fazemos isto como povo do Senhor, que foi redimido pelo Senhor e agora, uma vez redimido do cativeiro do pecado, passamos a viver uma vida de obediência ao Senhor. Porque aqueles que amam a Deus guardam os seus mandamentos. E nós iremos demonstrar o nosso amor ao Senhor quando nós atentamos para a sua lei e atentamos para aquilo que a lei do nosso Deus requer de nós. E nós então concluímos entendendo que demonstramos o nosso amor quando nós guardamos o mandamento de Deus e demonstramos o nosso amor ao preservar a vida humana e também ao demonstrarmos uma indignação quando a vida humana ela é prejudicada, seja por nós ou por outras pessoas. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nos deparamos com o sexto mandamento, por exemplo, que nos diz não matarás, geralmente nós somos inclinados a imaginar que o mandamento ele simplesmente proíbe o assassinato, que seria tirar literalmente a vida de uma outra pessoa, uma vida humana. Mas quando nós pensamos no sexto mandamento, não matarás, o assassinato não é a única transgressão do sexto mandamento. Há muitas outras implicações e proibições neste mandamento tão breve, mas tão cheio de instruções para nós. O mandamento não matarás exige que demonstremos amor de várias maneiras a nosso próximo e também a nós mesmos. Um estudioso escreveu o seguinte acerca do sexto mandamento, não matarás. Ele diz assim: o propósito desse mandamento é proteger as pessoas contra o dano físico e a violência. Isso significa que não devemos ferir a nós mesmos, nem a quaisquer outras pessoas por malícia, nem a insultar em pensamento, palavra ou atos, mas sim proteger as vidas de nossos próximos como se fosse a nossa própria vida. O mandamento, então, ele se aplica a nós, homens, de várias maneiras. Por exemplo, nós guardamos o mandato de preservar a vida quando estamos doentes e carecemos de medicamentos bons e apropriados para nossas enfermidades. Então, nós temos alguma enfermidade que nos alcança, nós sabemos que há medicamentos que podem nos ajudar a lidar com esta realidade, medicamentos bons e apropriados, e ao nos utilizarmos dele, nós estaremos nos utilizando de um meio que Deus nos deu em sua providência para a preservação da nossa própria vida. Porque um dos aspectos do mandamento, quando nós falamos não matarás, como mencionei, não é somente não tira a vida de outra pessoa, mas é exigido de mim que eu preserve também a vida. Se eu sou proibido de matar, logo é ordenado que eu preserve a vida, não somente dos outros, mas também a minha própria. Então, o mandamento também, no sexto mandamento, ele vai ter uma implicação numa questão, por exemplo, o sono. Quando nós dormimos e descansamos, nós estamos atentando para o que este mandamento requer de nós, nós estamos preservando a nossa vida. Porque nós estamos descansando. É necessário que nós descansemos para que possamos desempenhar de modo adequado as nossas atividades neste mundo, Sobre as questões dos medicamentos
Isaías 38, 21 é uma referência sobre isto. Para a questão do sono ou descanso, o Salmo 127, verso 2, nos ensina isso. E veja, não dormir o suficiente, o que difere de pessoa para pessoa, né? Tem gente que 6 horas de sono está show de bola, outros precisam de 8 horas ou mais, né? Vai diferir de pessoa para pessoa, mas o não dormir o suficiente pode ser uma falha em observar o sexto mandamento. Então nós temos que ter cuidado neste sentido para que possamos dormir o que for suficiente. As recreações são também benéficas para a nossa própria preservação da vida ou bom andamento de uma vida saudável neste mundo, pois Paulo diz o exercício físico proveitoso é pouco proveitoso, mas ele não diz que ele não é proveitoso ou que nós não podemos fazer algo que envolva um esforço, uma atividade que nos traga benefícios não somente para o corpo, mas também para a própria alma, como Paulo vai escrever em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Quando nós demonstramos compaixão com o outro, nós estamos também observando este mandamento, como fez o bom samaritano, quando ele observou o sexto mandamento a preservar a vida daquela pessoa que estava no seu próprio caminho. Nós observamos o sexto mandamento quando nós pensamos de modo caridoso em relação aos outros, como no caso do próprio Jonatas, quando vai até o próprio Saul para falar sobre o próprio Davi, para que a vida de Davi não entrasse em risco, ou Saul não tirasse a vida de Davi de um modo estranho. Ele então vai falar de modo adequado, bom, caridoso, cheio de compaixão com o próprio Davi, como está lá em 1 Samuel, capítulo 19, do verso 4 ao verso 5. Então nós percebemos que essas são formas de nós atentarmos para o mandamento do nosso Deus e de observarmos ele de um modo que nos é adequado. O mandamento não há nele apenas proibições, mas há deveres que nós devemos assumir. Então o aspecto positivo é fundamental. E o apóstolo Pedro, ele vai nos mostrar uma aplicação do sexto mandamento no Novo Testamento sobre essas questões. Pedro, ele vai exortar os ouvintes a que eles tivessem certas disposições e atitudes de uns para com os outros. E ele vai tratar sobre isto lá em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 até o verso de número 11. 1 Pedro, capítulo de número 3, do verso 8 ao verso 11, ele diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Como falei, nós não podemos ver apenas os aspectos negativos do mandamento não matarás, mas estar atentos aos aspectos que são positivos. E podemos falhar em compreender que 1 Pedro, capítulo 3, versos 8 ao versículo de número 11, expressa o dever de preservar a vida com base na lei do nosso Senhor. E veja que esta é a finalidade do amor. Como Pedro disse anteriormente em sua carta, no capítulo de número 1, verso 22, ele vai dizer assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, perceba que esse dever de amar, essa finalidade de amar, exposta na própria palavra do Senhor, é algo que nós revelaremos este amor na prática, sendo de fato bondosos, caridosos, guardando a nossa língua e uma série de coisas para a própria preservação
da vida daqueles que estão ao nosso redor, dos nossos irmãos em Cristo e também quanto à nossa própria vida. Então, a palavra do Senhor nos orienta de modo claro e como todos os servos do Senhor fizeram em toda a revelação bíblica, eles sempre procuraram aplicar as verdades do nosso Deus, reveladas na sua palavra ao povo. E muitas das verdades ditas no Novo Testamento encontram o seu fundamento na lei de Deus. E eles exploram essas verdades de modo mais claro e prático no meio da igreja de Cristo. Mas, às vezes, esse sexto mandamento, ele nos apresenta alguns outros tipos de proibições, que, na realidade, o amor nos conduzirá a isto. O amor a Deus e a sua lei, o amor a Deus, a sua lei e aos nossos irmãos em Cristo, nos conduzirão a andarmos de um modo distinto. O amor também nos proíbe de pensar e fazer certas coisas a nossos próximos e a nós mesmos. Não apenas o assassinato, mas também pensamentos ou propósitos de matar são proibidos. Quando, por exemplo, quando os homens, na sua malignidade e inimizade contra o próprio Cristo e contra todos aqueles que estavam associados a Cristo, se levantam contra o apóstolo Paulo com o propósito de matar o apóstolo Paulo. E a Escritura vai nos mostrar que esse intento maligno, esses pensamentos, planos de tirar a vida, ainda que não tenham sido bem-sucedidos neste plano, ainda assim, o seu plano em tirar a vida era considerado pela Escritura como maligno. Por exemplo, olha lá o que diz Atos, capítulo 23, verso 12. Atos, capítulo 23, verso 12. Diz assim a palavra: Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Sob anátema é como que sob maldição. Anátema significa maldito. Não é? Então eles estavam determinados a matar Paulo. Olhe mais à frente agora, versos 16 e 17. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então, este, chamando um dos centuriões, disse: Leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Agora, verso 21 nos diz assim: Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema de não comer nem beber, enquanto não matarem, e agora estão prontos, esperando a tua promessa. E por último, verso de número 27 nos diz assim: Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Então, os planos desses homens eram planos malignos, opondo-se à lei do nosso Senhor, tentando de todas as formas matar o próprio apóstolo Paulo. Se nós também tentarmos os outros que estão ao nosso redor, na caminhada conosco, a situações de perigo, por exemplo, então nós não estaremos demonstrando também amor. Quando expomos alguém a um contexto, a uma condição de perigo, à sua própria vida. Olha lá o que diz Provérbios capítulo 1, versos 10 e 11. Provérbios, capítulo de número 1, verso de número 10 e 11. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Ainda, versos 15 e 16, diz assim a palavra: Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Também nós podemos usar palavras desnecessariamente provocativas quando uma resposta suave seria muito melhor. E quando nós, então, usamos palavras desnecessariamente provocativas, nós também estamos não andando segundo a lei de Deus ou segundo a lei do amor, mas estamos dando lugar à transgressão da própria lei.
Então, ao invés de falarmos rispidamente, de um modo provocativo para manifestar a ira de outra pessoa, deveríamos então falar de modo suave. A palavra nos diz ainda em Provérbios, capítulo 15, verso 1, veja o que diz, a orientação muito clara da palavra. Provérbios 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, perceba como as palavras, o modo que nos dirigimos para falar com alguma outra pessoa, isso é algo que pode mudar toda a situação no contexto. Eu me recordo do pastor Paulo, meu pastor lá em Recife, ele falou isso do púlpito, viu, irmãos? Falando sobre uma questão do presbíteros, né, dos presbíteros na igreja. Ele disse que em certo momento ele estava no gabinete com um jovem, junto a outros presbíteros, tratando de um caso com um jovem. E esse garoto, ele estava irado e discutindo e falando um monte de besteiras e meio alterado, né, no conselho da igreja. O pastor disse que estava impaciente, a vontade era pular no pescoço dele. Né? Aí ele disse que, com muita sabedoria e graça, o presbítero Manuel Canuto, que era presbítero lá da igreja, nesse período, se levantou, só colocou a mão no ombro do jovem e disse assim, meu filho. E falou, meu filho, e se dirigiu a ele em palavras... Isso foi suficiente para o garotão que estava alterado, ele ficou tranquilo, meio, sei lá, constrangido e sentou-se e a coisa se acalmou. Ele se dirigiu com palavras não duras, né, ríspidas, então é como que isso aqui, né? Ele deu uma palavra branda, né? E isso fez com que o garoto, em sua ira, ficasse em paz. Não é? E então as coisas caminharam, né? Ninguém precisou pular no pescoço do outro. Então é interessante como isso de fato se aplica, né? É a palavra de Deus nos orientando. Ridicularizar o outro, zombar da falha, é também demonstrar tanto zombaria com o outro, ridicularizar alguém, demonstra uma outra falha em demonstrar amor que é exigido de nós na sua palavra, como no 6º mandamento. Então é algo que não é adequado, né? Provérbios ainda, capítulo 6, versos 12 a 14, nos diz assim: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinal com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Mateus capítulo 27, verso número 39, nos diz assim. Mateus 27, verso 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, não é? Eram homens ímpios, zombando, ridicularizando o próprio Salvador do mundo, o próprio Cristo, revelando assim uma prática de pessoas que não estão vivendo segundo a lei de Deus, mas vivendo segundo o curso deste mundo. O ódio e raiva são pecados que assolam muitos cristãos e que, quando alimentados no nosso próprio coração, podem nos conduzir também à quebra da lei de Deus, o 6º mandamento. Então nós devemos entender que há coisas que são contrárias ao amor. E esses pecados que nós mencionamos aqui, por exemplo, eles são antitéticos ao amor, eles são contrários ao amor. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou no Sermão do Monte exatamente o seguinte. Olha lá, em Mateus capítulo 5, versos 21 a 22. O famoso Sermão do Monte, que começa aí no capítulo 5, termina no capítulo 7, verso número 28 ou 29, ele vai nos dizer assim, Mateus 5, versos 21 a 22. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir o insulto a seu irmão estará
sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então perceba como a ira é algo que entra como uma quebra da lei de Deus, uma quebra específica do sexto mandamento. A ira nutrida no coração pode me levar a tirar a vida do outro. Começa aqui, ó. Então isso deve ser tratado no início, né? A ira, o aborrecimento, o descontentamento, a inveja de Caim, não tratado no seu coração, o Senhor o exortou para que ele não avançasse, ele deveria mortificar aquele pecado no seu coração, ele não fez isso e acabou então tirando a vida do seu próprio irmão Abel. Então, aí o irar-se já é uma quebra da lei de Deus. Aqui vemos então como a lei de Deus ela é realmente uma lei espiritual. A lei de Deus é espiritual. Como está lá em Romanos capítulo 7, verso de número 14, o apóstolo Paulo escrevendo, ele vai nos ensinar assim, Romanos capítulo 7, verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, a lei de Deus ela é espiritual. Então, quando nós demonstramos raiva, nós fazemos o quê? Matamos. A raiva, então, é perigosa em uma pessoa, a qualquer pessoa, tanto fisicamente quanto espiritualmente, é algo terrível. Não é a ira. Por essa razão, então, Paulo ele afirmou o que está posto lá em Efésios capítulo 4, versos de número 31 a 32. Efésios 4, versos 31 e 32, a palavra do Senhor nos diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, ele mostra que não somente devemos eliminar, mas que também devemos substituir o que eliminamos. Devemos eliminar a cólera, a ira, a malícia com algo positivo, como a gentileza. E lá em Colossenses capítulo 3, vemos posto o seguinte, Colossenses capítulo 3, do verso 5 ao verso 10, nos diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, a ideia de despojarmos-nos de algo e colocarmos, então, outra coisa no seu lugar. Então, na conduta cristã, abstemos-nos de fato de fazer coisas ruins, mas no cerne de tal comportamento, substituímos nossos atos pecaminosos por atos justos. É admirável, essa é a admirável permuta da santificação. Uma vida que está sendo transformada por Deus, uma vida santificada para o nosso Senhor. Não cessamos simplesmente de odiar, mas também nos revestimos do amor. Então é isso que a palavra do nosso Deus nos chama. Mas veja, pensando ainda na raiva, na raiva pecaminosa, encontra-se como sua raiz o orgulho. Nós acreditamos que as coisas deveriam ser do nosso modo. E quando não são, nos iramos. Não saiu do jeito que queríamos. Ficamos aborrecidos.
E tal comportamento demonstra raiva em relação a Deus. Por que razão? Porque recusamos aceitar suas relações providenciais em nossas vidas. E ficamos então aborrecidos naquele momento, mas é providência de Deus. E ficamos aborrecidos com a providência de Deus e, consequentemente, com o próprio Senhor Deus. Mas veja, muito do sexto mandamento, o não matarás, de fato constitui a maioria da descrição de Paulo sobre o amor em 1 Coríntios capítulo 13. Observe a linguagem de Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 6. O apóstolo Paulo escreve assim em 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 6. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então perceba, a paciência e a gentileza cumprem diretamente o sexto mandamento. Nós já falamos aqui sobre isto. A inveja, a vanglória, a arrogância, a rispidez, embora não se limitem a esse mandamento, certamente o transgridem. É justamente o que é oposto ao amor bíblico. Então, insistir no próprio modo, ou ser irritadiço ou ressentido, é de igual modo uma falha em compreender apropriadamente como podemos preservar a vida humana. E Deus proíbe muitas coisas, entre elas a injustiça ao nosso próximo. Isso então requer que nós sejamos, por Ele, conduzidos a uma obrigação. Somos obrigados então, em amor, a fazer o certo de todos os modos possíveis e legítimos. A raiva, juntamente com tudo entrelaçado a esse vício, é um pecado muito abrangente. Tem um livro até publicado pela editora que eu recomendo aqui ler e comprar esses livros da Nutra Publicações. É uma editora que publica muitos livros sobre aconselhamento bíblico. E tem um livro lá que na capa está assim, Ira. Vai tratar exatamente sobre este pecado. Um livro muito proveitoso para aqueles que lutam com esse problema. Mas as soluções para a raiva e o ódio são várias. Contudo, devemos primeiramente reconhecer que nossa raiva, de fato, não torna as coisas melhores para os outros, ou até mesmo para nós. Por que razão não? Porque, como diz Tiago, capítulo 1, verso de número 20, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então não há proveito para absolutamente ninguém. Qual a solução? A solução é revestir-se do amor e cultivar pensamentos e palavras caridosos para com os demais. E além disso, devemos aprender a aceitar que Deus é aquele que está no controle e que nossa raiva com as situações da vida reflete, bem no fundo, nossa desaprovação do modo que Deus está lidando com a nossa vida hoje. Porque nós pensamos que somos o centro de tudo. Né? Você é o centro de Deus. Alguém falou alguma coisa assim, né? Você é o centro de Deus, o homem é o centro de Deus. Como assim? O homem é o centro de Deus. Estranho, né? São esses pastores estranhos que vivem falando aí coisas para tentar afagar o coração e os afetos de muitos neste mundo. Mas a realidade é que Jesus, ele é o centro de tudo. Jesus, ele é o centro do mundo. Nós não. E somos chamados a nos conformarmos à sua vontade, guardando o seu mandamento para o bem daqueles que estão ao nosso redor e para o nosso próprio bem, como uma demonstração do nosso amor pelo nosso Senhor. Então, voltando para o início, como devemos demonstrar nosso amor e respeito pela vida humana,
demonstramos nosso amor e respeito pela vida humana ao fazer tudo o que podemos para preservá-la e ao abstermos-nos de tudo o que poderia ilegitimamente prejudicá-la. Amém. E a gente conclui mais um estudo. Ainda temos mais algumas perguntas para tratarmos sobre o amor. Estamos chegando ao fim dos nossos estudos sobre esses temas. Vamos